Olá, pessoal. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Para Onde Vamos, o nosso programa para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Então, hoje estamos aqui, Jonas e eu. O Wallace nos deixou aí, teve um problema técnico, não pôde comparecer. Hoje também não temos convidados, mas estamos fazendo uma edição muito especial aí, né? No meio da quarentena, no meio do feriado, que as pessoas têm tido até dificuldade, né, Jonas, de perceber que é feriado, por conta justamente da restrição. Os dias têm passado, a gente tem dificuldade até de saber qual é a data ao certo, né? Mas estamos gravando aqui hoje, no dia 10 de abril, sexta-feira da Paixão, né? Para quem segue aí o calendário das festividades, das comemorações e celebrações cristãs, né? Hoje celebrada aí a Paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. É um momento também de reflexão para quem segue essa linha, mas também no momento que estamos vivendo mundo afora aí com essa pandemia mundial aí do coronavírus, é um momento de reflexão para todos nós. Hoje a proposta do programa, além de atualizar as notícias com relação às medidas relacionadas ao enfrentamento da crise, que é a pauta que se impõe a todos nós nesse momento, a gente quer discutir um pouco também sobre a necessidade da presença do Estado na economia, principalmente em momentos de crise como o que estamos vivendo agora, né? Então a gente preparou um material para discutir nesses termos, Jonas e eu, e vamos tentar aí aprofundar um pouco mais nos assuntos, sendo bastante didático e com a linguagem mais simples possível, para que todos possam acompanhar. Sempre fazendo aquela atualização, né, da situação relacionada à pandemia no Brasil e no mundo, atualizando aí os números. Hoje, já no final da tarde, tivemos uma atualização dos números aqui no Brasil. São 19.638 casos confirmados, já superamos aí o patamar das 1.000 mortes, né, no Brasil. Então, com 1.057 mortes confirmadas, né, infelizmente. Hoje eu vou aproveitar aqui e apresentar também uma atualização dos casos no mundo. Vou abrir aqui a plataforma da Johns Hopkins, onde a gente consegue observar os números. Opa, deixa eu voltar com ela aqui. Os números atualizados para o mundo, né? Aqui vocês podem observar, são 1.677.256 casos, né? Tendo aí os Estados Unidos como o país com o maior número de casos, são quase 500 mil casos, né? E a gente já consegue observar aqui também o movimento aqui da curva, né, em escala logarítmica, você pode observar aqui, que no mundo parece que a curva começa a se estabilizar, né? Pelo menos ela sai aqui dessa fase, ela parece começar a querer sair dessa segunda fase de aceleração dos casos, né? Seria uma boa notícia mundialmente, mas localmente no Brasil a gente ainda está como se fosse nessa fase aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar a curva do Brasil aqui para mostrar para vocês. E aqui eu até indico esse site dessa Universidade de Johns Hopkins, talvez seja a principal referência de atualização dos casos aí, que todos podem verificar. Estou tendo uma dificuldade técnica aqui, mas rapidinho eu consigo achar o Brasil aqui, achei, né? Aqui um pouco, não, aqui já atualizado com os números que eu dei. Então aqui a gente pode ver a curva do Brasil em escala logarítmica. Estamos na fase de aceleração ainda, em casos totais confirmados, subindo exponencialmente aqui, né? E o incremento de novos casos diários, a gente acompanha essa tendência aqui, né? De cada dia que passa, uma maior confirmação de casos. Então, está aqui essa referência, Johns Hopkins. Para quem quiser se atualizar, é importante. Pode ir lá, que eu acho que é uma boa visualização. Eu vou colocar na descrição também o link, né?
Vai estar na Perfeito. descrição aí para quem quiser acessar e ter as informações. É isso aí. Outro dado que eu queria mostrar, tem uma polêmica muito grande com relação aí aos casos de coronavírus, né? Que é sobre uma possível, na verdade possível não, uma certa, uma real subnotificação dos casos. Isso é assumido, inclusive, pelo próprio Ministério da Saúde, porque o Brasil, proporcionalmente, tem sido um dos países que tem testado menos, né? Que tem feito um menor número de testes para a população para a identificação dos casos de coronavírus, né? Principalmente nesses países com população maior. E aí, nesse cenário, tem um dado que ele passa a ser bastante importante, que vou retirar esse aqui, que é os casos, né, de incidência de síndrome respiratória aguda grave. O que é isso? O coronavírus, a Covid-19, ela leva um quadro respiratório né, complexo, né, agressivo, e que leva a esse tipo de síndrome, né, respiratória aguda grave. Esse tipo de... a síndrome é o resultado dos sintomas, né, do desenvolvimento dos sintomas aí do vírus, né. Eu quero ampliar minha telinha aqui, porque eu acho que vai ficar melhor para vocês verem aqui. Não sei se está dando para observar aí, deixa eu alterar a visualização, que eu acho que fica melhor. Poxa, eu não estou conseguindo, meu F11 aqui não está funcionando, enfim. Mas não sei se está dando para observar aí, João, não sei que está vendo melhor. Sim, eu consigo ver, sim. Ok, só para a gente comparar então, para o pessoal conseguir visualizar. Aqui eu estou comparando os casos, né, de incidência, na verdade a incidência dessa síndrome respiratória aguda grave em 2019, comparando com 2020, tá? Em 2019, nessa mesma semana do ano, na semana 14, a gente tinha já a incidência aqui estimada de um pouco mais de zero, tá aqui, né, de 0,56 casos a cada 100 mil habitantes, né? Em 2020, a gente já tem, aí nessa estimativa feita lá pela Fiocruz, 4,17 a cada 100 mil habitantes. Então, a gente pode observar que a escala até muda. Essa parte colorida do gráfico aqui, que são as zonas de alerta, né, para os casos de pandemia. O verde aqui é a zona de êxito, no caso da prevenção, zona de segurança é a amarela mais clara, essa amarelo mais escuro é a zona de alerta, e o vermelho é a zona de risco, né? No gráfico de 2020, você pode observar que a gente quase nem consegue ver as cores, porque os casos são muitos, né, de síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente tem o gráfico quase todo aqui nessa zona de risco, no vermelho, que indica um quadro realmente epidêmico e pandêmico aí no quadro global, né? Essas informações você também pode encontrar lá no portal Infogrip da Fiocruz, uma ótima fonte de informações, e esse número aqui ele tem se tornado cada vez mais relevante, justamente por ter um pouco número de testes proporcionalmente, um número muito pequeno de testes proporcionalmente, para as confirmações de coronavírus. Então, você consegue fazer uma avaliação de possíveis casos pelo aumento daquilo que é o efeito que o vírus gera, né, que é a síndrome respiratória aguda grave. E aí eu peguei um outro dado aqui, já são 34.905 hospitalizações para esse efeito, né, para essa síndrome, que representa um aumento de mais de 200%, na verdade quase 300%, se comparado com 2019. Isso só para a gente reforçar que esse assunto não é brincadeira, né? Ele não é gripezinha, não é resfriadinho, a gente vai sempre frisar isso aqui, e se trata de algo muito sério, que a gente precisa de uma coordenação ampliada e intensiva e contundente de enfrentamento, ok? Voltando ao nosso tema
do programa de hoje, né, essa questão da participação do Estado. A gente vai tentar fazer isso casando com algumas atualizações também com relação às medidas adotadas até o presente momento, incorporando um pouco aí do debate econômico que, né, em torno dessa crise que a gente está vivendo. A gente vai começar então com o Jonas aí, apresentando algumas questões. Vamos lá, Jonas. Valeu. Obrigado, Wesley. É sempre bom falar com vocês aqui. E é interessante que eu vou trazer algumas informações aqui sobre algo que foi demandado recentemente também, sobre o que se faz, o que o Estado está fazendo, quais são as medidas provisórias pelo lado do trabalhador, né? Quando a gente fala do lado do trabalhador, obviamente tem um impacto do lado do empresário também, daquele que está empregando, né? Que são as medidas provisórias 927 e 936 de 2020. Né? Que são essas medidas provisórias? São medidas que trouxeram novas regras para o mercado de trabalho que está sendo fortemente atingido nessa situação de excepcionalidade, assim dizendo, né, da pandemia do coronavírus. Então, a MP 936 de 2020, ela permite uma redução proporcional da jornada de trabalho, de salário do empregado, por meio do acordo individual. Né? Então, esse tema, assim, ele gerou muita dúvida e muita polêmica, a gente vai debater um pouco aqui também sobre isso, né? Então, se ele permite essa jornada de salário proporcional à jornada de trabalho, né, isso aí vai depender do salário do trabalhador. E, tipo assim, a recomendação do governo é que haja uma negociação de um acordo individual para reduzir qualquer percentual de salário do trabalhador. Ele fere o artigo 7 da Constituição Federal, inciso 6, né? Mas que em tese, isso seria inconstitucional, né? Inclusive, alteração, né? Inclusive já caiu, né, em liminar o ministro uma ação, eu não me recordo quem propôs a ação, mas o ministro Lewandowski garantiu que em todos os casos as negociações vão precisar pelo menos da chancela do sindicato correlato, né, do sindicato correspondente. Verdade. Exato, né? Então, se essa redução, né, for de 25%, pode ser celebrado um acordo do indivíduo para todos os empregados, independentemente do valor do salário. Né? Ou, se essa redução for de 50% ou de 70%, aí tem dois tipos de acordo, né? O individual e o coletivo. Sim. A questão do individual seria até 3 salários mínimos, né? Que seria o valor de R$ 3.135, ou mais de 2 tetos, né, de R$ 12.202,12. E a faixa salarial coletiva, né, celebrado com o sindicato da categoria profissional, seria de R$ 3.135 e R$ 12.202,12. Né? A base legal desse argumento, né, é o artigo 12 da MP 936 de 2020. Mas qual que seria o prazo máximo permitido para essa redução salarial? A redução do prazo máximo seria de 90 dias durante o estado de calamidade pública. Né? Essa redução salarial ela tem que ser feita obrigatoriamente com todos os empregados da empresa. Isso é uma dúvida também que chega para a gente aqui. Né? E a resposta é não, né? Tendo em vista que essa permissão é de acordos individuais. Né? É uma lógica que o governo tem de tirar mediadores de acordo e colocar que o funcionário negocie juntamente com o seu empregador. Isso talvez pode funcionar se é uma pequena empresa, né, se é uma microempresa, que você tem acesso diretamente ao dono da empresa, ao responsável ali, mas quando você vê empresas realmente grandes, né, Wesley? Às vezes fica algo meio complicado de você ter esse tipo de negociação e fica mais ou menos de imposição, né? Sim. O próximo ponto aqui seria a suspensão do acordo, né, que pode ser individual e o empregado não terá que pagar nada ao trabalhador, né? O empregador não terá que pagar nada ao trabalhador. Isso vai depender da receita bruta
da empresa em 2019. Né? A suspensão do contrato de trabalho, né? Na verdade. Isso, exato. Né? Então, tipo assim, tudo também, essa suspensão do contrato de trabalho também fere a Constituição, né? Mas, em pese essa ser inconstitucional, essa MP fornece algumas regras novas, né? Se a receita bruta da empresa for até 4,8 milhões, a ajuda compensatória mensal paga pelo empregador não é obrigatória. O valor do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda é de 100% do seguro-desemprego. No acordo individual, os empregados recebem que recebem até 3 salários mínimos ou mais de 2 tetos, né, dessa base, tem por base assim um acordo coletivo. Se a receita bruta anual da empresa for mais de 4,8 milhões, a ajuda compensatória mensal paga pelo empregador é obrigatória em 30% do salário do empregado. O valor do benefício que o empregado vai receber é de 70% do seguro-desemprego, do qual ele teria direito. E também o acordo seria individual, né, para empregados até 3 salários mínimos, e o acordo coletivo para todos os empregados, assim como as empresas de até 4,8 ou para mais de 4,8 milhões, o acordo individual e coletivo eles se empregam da mesma forma. Então, deixa eu só para ver se eu entendi aqui, ó. Seria basicamente o seguinte, então. As empresas que são médias e grandes, né, que têm faturamento acima de 4,8 milhões, elas podem suspender os contratos de trabalho, a MP prevê isso, elas podem fazer essa suspensão, com aprovação, né, me parece que tem que ter essa negociação junto aos sindicatos, né, a categoria, e esse tipo de empresa, com esse faturamento superior a 4,8 milhões, teria que entrar aí arcando 30% do salário durante o período de suspensão. Exato. E aí, o governo entra pagando para os trabalhadores 70% do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito. Tá certo. De acordo com o salário dele, né? E para as empresas abaixo de 4,8, é o seguro-desemprego para o camarada. Exato. Tamanho de família. Ele receberia o valor de seguro-desemprego como auxílio, né? E o tempo máximo permitido para suspensão do contrato de trabalho é no prazo máximo de 60 dias, né? Que pode ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias. Né? Entendi. Então pode ser 30 e 30 depois. Ele pode ser 30 e 30. Então, por exemplo, a gente está 120 dias de pandemia, de quarentena. Eu posso suspender durante 30, volto, depois sempre suspendo por mais 30, ou tenho 60 generalizado durante esse período, enquanto de quarentena, o que é a medida provisória ela apresenta nesse momento. Né? Legal. Sobre o repasse do governo, há uma dúvida se ele será suficiente para repor todo o salário que o trabalhador ganha na empresa. Não é. Esse é um pouco polêmico, né? Não necessariamente. Né? O repasse do governo tem como base o cálculo do valor de seguro-desemprego, né? Conforme a tabela e o salário do trabalhador. A gente pode ter, assim, mais ou menos, como média salarial, né? Se a gente tem ali até R$ 1.599, multiplica o salário médio ali por 0,8, que seria 80%, que é a garantia do salário mínimo. De 1.599 até 1.666, a média salarial que exceder 1.599 multiplica por 0,5, que é 50%, e soma-se a 1.279,69. Então, a pessoa que está nessa faixa, ele receberia o seguro-desemprego de R$ 1.279,69, que é o que o camarada vai receber se ele tiver trabalhar para uma empresa que recebe até 4,8 milhões no ano de 2019. Né? E acima de 2.666,
o valor da parcela que ele receberá é de R$ 1.813,03, invariavelmente. Então, se ele recebe qualquer valor acima de 1.666, o valor que ele realmente vai receber é R$ 1.813,03, né? Interessante. Ô, Jonas, fazendo um parênteses aí nessa sua fala, porque assim, a gente, eu acho que você está esclarecendo bem como que isso impacta no bolso individualmente, né? Assim, da pessoa. Exato. Você tem uma redução importante aí na renda da pessoa, isso reflete na capacidade de consumo e tudo mais, né? E a capacidade de consumo que a gente fala, gente, é colocar comida na mesa mesmo, é pagar o essencial. Para quem paga um aluguel, é impacto na capacidade de pagar um aluguel, é o impacto na capacidade de comprar comida mesmo. E aí, eu queria só fazer um adendozinho, eu recebi essa semana, li um bom estudo, na verdade uma nota técnica dos colegas lá do Departamento de Economia da Unicamp, que fizeram uma avaliação dos impactos econômicos dessa medida, né, em termos de massa salarial. O que é massa salarial? A gente pega aí todo mundo que trabalha, né, e recebe o salário, e faz um cálculo, assim, grosso modo, como se fosse a soma desses valores de salário né, coletivo, né, somando todos os salários aí. E as estimativas é que esse impacto ele pode variar aí, chegando a variar entre 9,4%, uma redução de 9,4% da massa salarial do Brasil, até 27,7% da massa salarial. Por que pode variar? Como o Jonas estava explicando, tem aquela questão das faixas, né? Quando a jornada de trabalho, por exemplo, na faixa e a gente falou isso também no último programa, né? Entre 25%, a redução de jornada e de salário é entre 25% e 50%, na verdade, a compensação do governo vai incidir como 25% do seguro-desemprego. Ou seja, a pessoa que teve uma redução de 40%, eu falei isso no último programa também, mas de 45% do seu salário, de sua jornada, ela não vai receber uma compensação do governo de 45% do seguro-desemprego, ela vai receber de 25%, porque o que conta é a faixa. Ou seja, esse impacto ele pode variar, né, para a pessoa que teve a redução de 25% e ela vai ter esse valor proporcional de seguro-desemprego nessa mesma faixa, né, nesse mesmo valor percentual, ou seja, 25%, mas a pessoa que teve uma redução maior não vai ter essa compensação do seguro-desemprego, né, na mesma equivalência. Então, o impacto ele pode ser gigantesco. Aí o pessoal lá da Unicamp faz essa estimativa, é muito interessante. Ela pode reduzir até, quanto que eu falei aqui? Perdi aqui agora, até 27,7% da massa salarial original no período pré-crise, né? Sim. É interessante que quando a gente fala em redução salarial, a gente pensa simplesmente na redução de despesa que o empresário tem, né? Mas, sobretudo, pensando em níveis macroeconômicos, quando a gente fala em redução salarial, a gente está falando em mais redução de consumo, né? Ou seja, né, se você está demitindo um funcionário, você está demitindo um consumidor. Se você está reduzindo o salário de um funcionário, você está reduzindo o poder de compra de um consumidor, né? Então, quando isso se torna generalizado, né, a gente tem um impacto grande na oferta e na demanda, né, nos pontos de equilíbrio de oferta e demanda. Ou seja, as pessoas vão consumir menos, porque vai ter menos renda líquida correndo, né, na economia nacional, as pessoas vão consumir menos, vão poupar menos, porque não vai ter excedente, e esses valores que a gente citou aqui, eles são justamente aqueles valores que muito aquém, às vezes, da realidade do trabalhador, dos níveis de consumo que ele tem, ou do nível de vida que ele leva, porque, por exemplo, aquele que ganha um pouco mais de R$ 1.666, R$ 2.666, ele vai ter uma queda muito brusca nos seus rendimentos, né? Então, essa faixa salarial
média, assim, digamos, né, não falando de salários mínimos, né, mas essa faixa salarial média vai ter um impacto muito grande. De quem que a gente está falando? É daquele também que ele não divide moradia, mas ele paga aluguel, porque ele não ganha suficiente para comprar uma casa, por exemplo, para ter o seu imóvel, né? Mas ele paga aluguel. É aquele que paga muitas parcelas, ou vai comprar um carro, vai comprar financiado, né? Então, não adianta a gente diminuir juros, porque as pessoas não vão ser tomadoras de crédito nesse momento, porque elas não vão ter como pagar esse crédito, né? Sim. Então, às vezes você vê muitas políticas equivocadas nesse momento, né? Tem que ter uma política de juros quando existe um certo nível de equilíbrio na economia e que as pessoas possam ser tomadoras de crédito e tenham condições de honrar com esse crédito. Né? Então, é um ponto muito interessante que a gente pode relatar, né, e trazer à tona, que é a teoria do círculo virtuoso da riqueza, do círculo vicioso da pobreza, falado por Myrdal na década de 60. A gente tem que sempre respeitar muitos prêmios Nobel, né? Então, por mais que a gente concorde ou não discorda, a gente sempre respeita muito e sempre vai estar revisitando, né? E basicamente ele vai falar, né? Você vai ter menos consumo, você tem menos demanda por produtos, você tem menos demanda por crédito, você tem menos investimento, você tem menos poupança, você tem menos geração de emprego, você tem menos salário e assim por diante. Né? Só para o pessoal entender aqui, Jonas, citou, né, a gente tem um teórico, né, o Myrdal, chamado Gunnar Myrdal, né, que ele fala o seguinte, ó, na economia, assim, na sociedade, a gente tem mais ou menos, ele teorizou que todo mundo, de certa forma, já sabe, mas é uma coisa muito interessante. É o seguinte, se você tem um processo de crescimento e um processo de prosperidade, a tendência, né, a tendência é você aumentar cada vez mais esse aspecto da prosperidade, né, um círculo virtuoso aí. Agora, se você começa, e ele fala isso para discutir questões de desenvolvimento, é muito interessante. Agora, se você começa com um processo aqui de queda e de enxugamento, enfim, da perspectiva de reforço da pobreza, do quadro de pobreza da população, você tem aí um círculo vicioso, ou seja, a maior tendência você tem de ser empurrado para o buraco, né? Resumindo aí a prosa, né? Então, assim, essas medidas de redução da massa salarial, elas, de certa forma não, elas certamente, principalmente nesse momento de crise, elas levam mais para dentro do buraco, né? Mais para dentro numa linguagem mais... É um aprofundamento da crise, né? Exatamente. E nesse sentido, né, falando dessa questão das medidas que o governo tem tomado de redução salarial, não é de hoje, né? A gente já tem, desde o golpe que a presidente Dilma sofreu, quando o Michel Temer assumiu, ele já teve uma redução de R$10 no salário mínimo, né? E as políticas de salário redução mínimo... real, né, Jonas? Redução real. Não era R$1.010, passou para R$1.000. Em poder de... em poder. Não só na perca da inflação, que foi a política depois, mas foi uma redução real. Né? Você tem redução real na perca de poder de compra quando você tem um reajuste do seu salário abaixo do nível de inflação. Né? Então, e é uma política que vem sendo adotada pelo atual presidente Bolsonaro, e junto com a sua equipe econômica, de que não haja ganhos reais no salário mínimo, e mesmo considerando o crescimento econômico. Né? Então, ele só tem a partir desses anos, ele só tem uma mínima reposição inflacionária, ou seja, se no ano houve uma alteração do nível de preços de 5%, então o salário do próximo ano vai ser de 5% no seu acréscimo. O que isso congelado, né? Você congela o nível dos salários e você
mantém sempre a pobreza no mesmo patamar. Você não presta oportunidade para que as pessoas consigam gerar mais consumo e, assim, sucessivamente, o empresário consiga produzir mais e vender mais, porque ele não vai ter mais salário, não vai ter mais excedente para poupar, não vai ter mais excedente para conseguir fazer as suas disposições financeiras, né? E é uma política também adotada pelo ministro Paulo Guedes, que é uma lógica muito dos economistas clássicos, né? Recentemente, deixa eu dar uma olhada, qual foi a data aqui, mas foi essa semana. Foi hoje, não, ontem, hoje. Foi hoje, né? Que você está falando, né? Isso, que ele falou que a retomada da economia será por redução dos encargos trabalhistas. Ou seja, né, ele tem uma lógica muito clássica. Dia 4. Dia 4, né? Dia 4/4 deu essa declaração. É uma lógica dos economistas clássicos, que até a Grande Depressão da década de 30 se tinha essa lógica, né? Então nós voltamos alguns anos aí no que nós entendemos, quase 100 anos atrás, né, no que a gente entende por economia com as lógicas do nosso governo, que é uma lógica cartesiana de oferta e demanda de trabalho. Ou seja, se nós diminuímos o número de salário, né, o que eu gasto com o meu trabalhador, que ele chama de encargos trabalhistas, né, se eu diminuir o que eu gasto com o meu trabalhador, automaticamente eu consigo gerar mais empregos. E essa lógica clássica dos economistas até a década de 30, até antes da década de 30, eles não conseguiam prever a Grande Depressão. Por quê? Eles tinham como pressuposto que o desemprego não teria uma alta e persistente no longo prazo. Seriam ocasionais os desempregos, os níveis de desemprego, e que no médio prazo eles não seriam persistentes, eles voltariam a ser regular pelo nível de preço, né? Sim. Então, essa lógica, ela é uma lógica da economia clássica que ela se demonstrou mentirosa ao longo dos anos. Por quê? Segundo essa lógica, se eu diminuir os salários a zero, eu tenho pleno emprego, né? E é uma lógica, de certo modo, muito cruel, né? Então, de certo não, Jonas, eu acho que assim, é uma coisa fora... Assim, eu como economista, eu tenho muita dificuldade e também assim, com essa formulação, né, que parte da economia mais liberal clássica e é retomada aí e é o que é o mainstream da economia, de certa forma, né? E pelo menos assim dos livros textos, né, que toda pessoa que estuda economia acaba passando por isso, né? Não, acaba não, certamente passa por isso. Hoje tem uma evolução, né, muito grande, assim, né, de toda uma discussão mais ampliada com relação a esses modelos. No entanto, o que a gente quer falar aqui é que o governo não pode se basear nesse tipo de crença, porque isso é quase uma crença mesmo, né? Exato. Esse tipo de tabu para conduzir a economia. Esse seria o meu ponto, né? Porque isso aí é uma questão de fé. Né? Você coloca alguns pressupostos, você acredita neles, simplesmente acredita e se alimenta dessa fé. Né? Ele está muito aquém, foi demonstrado na Grande Depressão de 29, que o mundo sofreu, porque o mundo estava vamos chamar, nessa fé, né, nessa crença, e que muitas pessoas ainda relutaram a mudar os seus pressupostos e interferir no nível de salários, no nível de preços, para que se voltasse ao nível de empregos para a população e gerasse prosperidade, né? Obviamente, né, no sistema capitalista, as crises e os desempregos são recorrentes. É uma doença e elas são cíclicas, elas voltam a acontecer. Se a gente não tem medidas anticíclicas necessárias, né, coisa que também o governo, né, a equipe econômica do atual governo não acredita também, né, não acredita que as crises são cíclicas, não acredita em medidas anticíclicas, só acredita que eles não devem interferir e que devem, sim, reduzir os salários para que tenham mais empregos e voltamos ao pleno emprego. Só que eles esquecem exatamente de uma série de
problemas que isso retoma e qual que é o destino disso, principalmente em épocas de crise. Né? Em épocas de crise, você tem baixas demandas, você tem baixos consumos, você tem uma série de problemas, e, excepcionalmente, em épocas de quarentena, né? Que é o que nós estamos vendo. As pessoas estão em casa, as pessoas não estão consumindo. Eu que estudo economia da cultura, vejo e estou em contato a todo momento com artistas. Você vê o desespero porque as casas de show não estão funcionando, os contratantes não estão trabalhando, os empresários dos músicos não estão trabalhando, toda essa cadeia produtiva dos artistas não estão trabalhando, porque todo o sistema que envolve eventos e aglomeração não está trabalhando. Então, é uma série de cadeias produtivas que estão paralisadas ao longo do tempo da quarentena, que não está gerando, ou seja, fora essa cadeia produtiva que está parada, que envolve aglomerações, os trabalhadores convencionais também vão ter uma redução salarial. Então, Sim. É uma brusca e generalizada interferência do governo, né, aprofundando a crise, né, sem dúvida, aprofundando a crise econômica. A gente comenta aqui a crise do coronavírus, mas a crise econômica é aprofundada pelas medidas do governo, que é uma lógica nós estamos em 2020, é uma lógica de 1920, né? Sim, é uma lógica de 100 anos atrás, tida como moderna. Isso que às vezes dá muitas coceiras em mim, quando eu escuto determinadas pessoas comentando que essas coisas são modernas, né? Que nós vamos colocar a economia brasileira de modo moderno, né? De certo modo não. Essas lógicas inseridas na nossa economia são medidas extremamente arcaicas e extremamente antigas, ultrapassadas e já superadas há muito tempo. E nós, enquanto economistas, é importante que nós estudemos elas, saibamos como elas funcionam, para não simplesmente aplicar aquilo que é arcaico, mas para que nós saibamos como nos defender nesses momentos de crise e propormos medidas anticíclicas, principalmente nesses tempos de pandemia e de crises econômicas excepcionais. Não, ótimo, Jonas. Assim, quero fazer um complemento rápido, até com relação, que faz um link aí com tudo isso que você trouxe. Primeiro, assim, esclarecer para o pessoal, né, gente? Economia, assim, tem um professor, né, que costumava dizer, assim, economia é uma arte, né? Economia ela não está relacionada, assim, não tem um receituário. Quer dizer, tem até alguns receituários que se propõem a cumprir esse papel, mas que, em geral, eles são muito pouco eficazes, né? Então, não existe uma medida desenhada, uma convenção que todos sabem e que, para aplicar, e se está dando certo ou se está dando errado, é porque a pessoa é incompetente ou não é. Não. Na economia sempre existiu e sempre vai continuar existindo um debate muito amplo e muito intenso, com diferentes correntes. Essa corrente que vocês devem ter acompanhando a imprensa aí, né? O pessoal fala muito aí da corrente que segue o Paulo Guedes, da Escola de Chicago. Esse pessoal, na verdade, eles são os expoentes, assim, dessa corrente mais ligada a essa ideia de neoliberalismo que se tornou hegemônica da década de 80 para cá, né? Na verdade, o pessoal que teorizou a respeito disso, retomando os preceitos de parte da economia liberal mais clássica, eles, inclusive, se envolveram, né, muito assim, politicamente nesse desenho, né, na propagação desse desenho como uma economia neoliberal, sem a presença do Estado, como um modelo a ser seguido pelo mundo, né? Isso ganhou força principalmente a partir da década de 80, com as experiências do Reino Unido, a figura lá da Margaret Thatcher, e nos Estados Unidos com o Ronald Reagan, né? Enfim, mas existem diversas correntes, inclusive no Brasil e em outras partes do mundo, a gente tem teóricos importantíssimos
destacando vias muito próprias e vias muito importantes para garantir o nosso desenvolvimento, vamos dizer assim, pensando no maior bem-estar da população. E outras correntes também que contestam uma série de preceitos, até mesmo da economia, né, dessa economia mais estrito senso, que trazem uma carga mais política no seu desenvolvimento teórico aí. Então é importante a gente falar isso para o pessoal entender, muitas vezes isso não é colocado em mídia, né, de uma maneira muito clara, né. Existe um debate forte, né, todo economista tem lado, e toda teoria econômica tem alguns pressupostos aí de caráter filosófico, que vão muito mais na direção de uma discussão moral do que propriamente técnica. Tem as questões técnicas que são importantíssimas, e eu acho que em torno delas é preciso que a gente olhe com muita lucidez, mas é importante a gente saber também que existem debates sobre outras formas de se organizar a sociedade e como consequência, a economia também. E trazendo para esse ponto, né, eu me dispus a discutir um pouquinho aqui as medidas que estão sendo adotadas pelo governo voltadas para as empresas. No último programa, a gente comentou isso de uma maneira muito resumida, e hoje eu queria detalhar um pouquinho mais, mas também sem tomar muito tempo de vocês aí que estão nos acompanhando, né? O que acontece? Basicamente, o que foi apresentado até agora, voltado para as empresas, é oferta de crédito. Ok, né? Em tese, você tem uma ação casada dessa oferta de crédito também com aquilo que a gente já discutiu aqui, que é do aumento de liquidez no sistema financeiro. Basicamente seria o seguinte, o Banco Central faz uma série de operações, o Tesouro Nacional, que permitem que os bancos tenham uma carga de dinheiro maior disponível para que esse dinheiro seja emprestado para as empresas. Que a empresa possa garantir sua sobrevivência, para garantir capital de giro, enfim, para que ela não precise fechar as portas nesse momento de demanda tão reprimida, porque está todo mundo dentro de casa. Então, é isso que é demanda reprimida, né? As pessoas estão dentro de casa, estão consumindo menos, estão consumindo em determinados setores, não estão consumindo nada, porque o setor sequer pode funcionar, então, tem, de fato, um impacto. Além disso, tem algumas ofertas de crédito que são voltadas, aí operações também ainda dentro do sistema financeiro, mas sem ainda sem esse aporte que está sendo discutido agora no orçamento de guerra, que é aumento de crédito também, principalmente utilizando bancos públicos, e o principal deles aí é a Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa está comprando alguns ativos, anunciou aí uma redução de crédito, de taxa de juros para algumas linhas, e tem tentado fazer uma articulação aí com outras instituições financeiras menores para que elas possam emprestar esse dinheiro para o empresário. Eu mostrei no gráfico, vou até voltar com ele aqui, esse gráfico aqui, não sei se está dando para ver bem, ele já está atualizado com algumas medidas que a Caixa anunciou essa semana, que a gente tem aí dentro dessas questões de crédito previstas, aí um pouco mais de 1 trilhão e 200 de incremento na liquidez dos bancos, né? Ou seja, na disponibilidade de dinheiro vivo ali para os bancos, né? Fornecido aí pelo Banco Central, com algumas medidas do Banco Central. Algumas fazendo menos, por exigir menos reservas, e aí, no caso do compulsório, né? E outras de operações de injeção de dinheiro nos bancos mesmo, através de empréstimos e compra de ativos, né? Então, o Tesouro Nacional vai lá e o banco tem lá uma carteira de risco, né? Uma carteira que ele tem, ele calcula que ele tem uma chance muito grande de tomar um calote ali, e aí o Banco Central vai lá e compra essa carteira e assume esse risco, né? E coloca esse dinheiro da compra da carteira no banco. É isso que está sendo negociado. Do ponto de vista das empresas, tem essas inversões de crédito também, e a que talvez esteja mais próximo de chegar na ponta, seria aquela linha de crédito que foi lançada para que a empresa arque com salários dos seus funcionários durante um determinado tempo, 3 meses, para ser mais exato, e possa pagar esse crédito posteriormente, né? Então, ela toma um empréstimo para pagar salário e paga esse empréstimo lá na frente. Bom, isso aqui soma, junto com algumas outras medidas, não chega a 200 bilhões de reais,
né? Ou seja, a expectativa toda de inversão de recursos, ou seja, de injeção de dinheiro nas empresas, está nesse movimento aqui, ó, do dinheiro que está no banco, vindo, opa, deixa eu até ir lá para a tela, porque eu estou mexendo o mouse aqui, e vocês não estão vendo, né? Deixa eu pegar ele aqui, como se eu tivesse, aqui, ó. Então, a expectativa é aqui, ó, aquilo que eu falei, aquela operação de crédito para pagar salário está aqui, ó, nesse valor de recursos que não chega a 200 bilhões, junto com algumas outras coisas anunciadas pela Caixa e tal. Então, a expectativa toda aqui de salvamento das empresas, na verdade, está aqui, ó, nesse mais de 1 trilhão e 200 que está aqui, ó, que foi inserido como liquidez para os bancos, que ele faça essa ponte aqui, venha para cá para as empresas na forma de empréstimos, né? Ou até mesmo para as pessoas aqui na forma de empréstimos. Bom, tem uma polêmica muito grande, né, que essas medidas estão sendo discutidas e né, algumas pessoas se posicionam que, na verdade, isso aqui é um socorro aos bancos. Eu, particularmente, não acho que não deixe de ser um socorro aos bancos, sim. Eu acho que as articulações políticas aí nos bastidores, elas são muito intensas. E vocês não tenham dúvida que essas instituições financeiras, principalmente as grandes, elas têm uma capacidade enorme de influência sobre o governo, principalmente esse governo que está aí, mas também sobre o Banco Central, que é parte do governo, né? E também sobre parte do Congresso. Mas também sei que essa liberação de liquidez para os bancos, para as instituições financeiras, é importantíssimo, porque é por elas que a gente tem, por onde passa o meio de pagamento na nossa sociedade, né, na nossa economia. Então, é necessário, sim, uma passagem pelos bancos. O que acontece? O problema é que nas medidas adotadas até o presente momento, e nessa medida provisória, na PEC, né, na proposta de emenda constitucional 10, que está tratando desse assunto, de aumento da liquidez dos bancos, e a possibilidade do Banco Central atuar de uma maneira mais proativa nesse sistema, ela não traz nenhuma contrapartida. Nenhuma contrapartida que force as instituições financeiras, ou que garanta que as instituições financeiras privadas, e até mesmo as públicas, façam essa ponte aqui, de empréstimos. Então, só nessas primeiras medidas, né, de elevação de crédito, o que a gente tem visto é uma reclamação enorme por parte das instituições, das empresas, falando que esse recurso não está fazendo essa ponte, não está chegando às empresas. Muitas vezes o que está acontecendo é o seguinte, como você está num cenário de risco, a empresa corre risco de quebrar, as instituições financeiras estão, na verdade, elevando a taxa de juros. Então o banco chega lá para o camarada e fala o seguinte, olha, ô empresário, eu te empresto, mas aqui, ó, numa taxa tal, que é desfavorável para o empresário, e exigindo uma série de garantias, inclusive do ponto de vista pessoal. Então, você vai entrar lá com sua casa, você vai entrar com o seu, né, com seu imóvel ali, você vai entrar com o seu carro, vai entrar com uma série de bens ali como garantia nessas operações. Então, esse dinheiro não está saindo das instituições financeiras. E à medida que elas não saem das instituições financeiras, que são os bancos, né, não saem dos bancos, o que esses bancos fazem? Não fica lá paradinho esperando o nome, não. Esse dinheiro está circulando, né? Muitas vezes eles voltam até para títulos públicos específicos de maior segurança que essas empresas vão colocar ali. Se não tiver nenhum tipo de contrapartida, é esse o movimento, que é um movimento, inclusive, que já está ocorrendo. Né? E aí a gente não garante essa ponte, vamos dizer assim, né? Entre o dinheiro que está sendo disponibilizado via crédito e a sobrevivência das empresas e das pessoas. E aí eu diria mais, eu colocaria um pouco mais aí. Se a gente olhar as experiências que estão ocorrendo dos outros países que estão enfrentando essa crise, tão quanto o Brasil, existem diversas medidas de injeção de dinheiro direto nas empresas, sem passar pelas instituições financeiras. Ou sem quando passa, sem mediador. Ou quando passa em condições de crédito extremamente favoráveis. Lembrando, o crédito mais favorável que foi ofertado até o presente momento foi esse crédito para pagamento de folha salarial, para pagamento de salário de pessoas para não serem demitidas. E é um empréstimo à taxa Selic, 3,75%. Boa parte desse recurso é arcado, desse empréstimo, dessa operação, cerca de 80%, é arcado
pelo próprio Tesouro Nacional. Mas o que está acontecendo? Nesse caso, o Tesouro está funcionando como um banco mesmo, assim, com a intermediação de outro banco, né? Mas esse dinheiro vai para a empresa e ele tem que voltar. Voltar daqui, nem mesmo que sejam condições de pagamento mais favoráveis, mas ele vai voltar para as empresas. Então, determinados perfis de empresas aí têm uma dificuldade enorme de acomodar esse recurso, esse crédito, essa necessidade de crédito não planejada, porque, né, a pandemia veio para todos de uma maneira muito agressiva e muito rápida, de acomodar no seu faturamento ao longo dos próximos meses. Eu estava dando um exemplo, a gente fazendo nossa reuniãozinha de pauta, né? A gente pega lá escolas infantis, né, de educação infantil. O faturamento, ele é meio que constante ali, né? Você não tem picos de faturamento que você vende, você consegue uma margem de lucro maior, que aí depois compensa num momento de perda, mas uma perda proporcionalmente maior do que o ganho que você teve anteriormente. Não, esse tipo de negócio, ele é mais ou menos uma receita constante, assim. Então, o que acontece? Para esse tipo de empreendimento, esse tipo de empresa, absorver um crédito desse tipo, ainda que seja em condições supostamente favoráveis, que seria taxa Selic, ok, pode ser, mas ainda assim pode gerar algum tipo de dificuldade. Esse tipo de negócio, o que eles fazem? Eles vão incorporar isso lá no preço da mensalidade, no caso de uma escola, por exemplo. Mas no quadro que o Jonas acabou de falar aqui, nós temos uma complicação, porque a gente tem a massa salarial espremida, né? Então, se ele incorpora isso no preço, a chance dele é de perder aluno, no caso de uma escola, ou empreendimentos correlatos, né? Exato. Então, vai perder aluno aí, né? E aí vai ter um impacto maior ainda no faturamento. Ou seja, por mais, eu tenho comentado o seguinte, essas medidas do governo, não é nem que elas estão numa direção errada, equivocada, elas vão numa direção certa, mas a gente é como se a gente precisasse de um rio para atender, do fluxo de um rio, de água de um grande rio, para atender a demanda da sociedade, e o governo está oferecendo alguns filetezinhos assim na mesma direção. Algumas gotas são intermediário, né? Exatamente, exatamente. Então, o que no cenário internacional está acontecendo muito? Injeção direta de recursos na empresa, muitas vezes a fundo perdido. O que é fundo perdido? É um dinheiro que o governo coloca, não esperando que esse dinheiro vai retornar, né? Ou seja, eu vou colocar dinheiro, é mais ou menos como se fosse a renda básica de emergencial que foi aprovada aí para as pessoas, de R$600. Esse dinheiro vai e não volta. Quer dizer, não volta na forma de crédito, né? Porque ele volta de alguma maneira, porque a pessoa vai consumir e vai voltar na forma de tributo. Então, também isso é um outro mito, né? À medida que você aquece a economia, você também realimenta o governo. E é o que parece que a equipe econômica do governo não consegue entender, ou pelo menos não quer entender, né? Então, de qualquer forma, retorna de alguma maneira. É melhor retornar da maneira certa do que retornar apertando a população lá na ponta. E aí um detalhe, Jonas, mesmo nos casos em que a solução é via crédito, o que tem sido operado mundo afora é um crédito muito próximo de juros zeros ou de até mesmo juro negativo, que é o seguinte, olha só, eu te empresto aqui 100 para você segurar a onda para sua empresa não morrer, e aí você vai ter que me devolver isso lá ano que vem com juro negativo. Você não vai precisar devolver 100, você vai precisar devolver 98, por exemplo. Um juro negativo aí de 2%. Isso é uma medida que o governo pode fazer também. Isso não tem impedimento nenhum, principalmente no momento de crise, né? E é fundamental que sejam desenhadas agora, a gente já está assim, para ontem, medidas de socorro para as empresas, porque a gente tem um perfil de empresas que mais emprega no Brasil, que são as micro e pequenas empresas. E se você não tiver um socorro, e são justamente as empresas com menor capacidade de endividamento. Então, se você não tem um socorro direto, facilitado, desburocratizado para esse perfil de empresas, a chance de uma quebradeira geral na economia real nossa, que é a chance da padaria do lado da sua casa aí quebrar, né? A chance do sacolão aí do lado da sua casa quebrar, da escola que seu filho trabalha quebrar, é enorme. Então, assim, é importante a gente estar atento nisso, e é fundamental que a gente cobre do governo. Foi aprovada essa semana, já passou no Senado, uma medida, como eu disse no último vídeo também, as medidas até agora são voltadas, principalmente aquela de pagamento de salário, para as empresas pequenas e médias, né, com faturamento acima de R$360 mil por ano. Então, o Senado aprovou, essa semana vai passar para a Câmara, na semana que vem,
uma medida de crédito para as microempresas, na verdade, para micro e pequenas também, uma outra medida de crédito, não necessariamente vinculada ao pagamento de salários, mas que também traz como contrapartida, por parte das empresas, a não demissão dos seus funcionários. É uma medida que, a princípio, ela prevê um empréstimo de metade do faturamento anual médio das empresas. Então, se a empresa tem um faturamento de 300 mil, ela teria direito a um empréstimo de 150 mil para investir em capital de giro, para colocar em capital de giro, para investir, enfim, ela só não pode demitir o funcionário. E também seria juros Selic, né, 3,75%. É aquilo que eu disse, vai na direção certa? Vai na direção certa, mas é um filete perto do tamanho do rio que a gente precisa para enfrentar esse momento. Comentário aí, Jonas. Era isso, que eu só ia colocar isso hoje. Pois é, só fazer um comentário, né, você falou da questão dos investimentos. Jonas, bem rapidinho, porque a gente tá com um vídeo gigante já. Beleza. Só, né, nessa questão dos investimentos, né, semana passada o Eduardo Pintor, economista, esteve com a gente, né, fez o panorama da Alemanha, né, e as medidas provisórias da Alemanha para a proteção do emprego das empresas de fundo ilimitado. Foi assim, o quanto vocês precisarem, o governo vai estar aqui, a gente vai proteger as empresas para que elas permaneçam abertas e os empregos. Por que isso? Porque eles conseguem captar a lógica de consumo, que consumo gera mais produção, gera mais investimento, gera manutenção dos empregos, né? E cada vez menos dependência do Estado. Tá entendendo? Esse que é o grande lance, né, que eu queria comentar, que eles conseguem captar essa lógica e a gente insiste em não enxergar essa lógica, né? Sim, é fundamental. E assim, isso precisa ser para ontem, gente. Assim, é para ontem. Nós estamos atrasados, as coisas estão acontecendo. E aí o efeito colateral, e aí assim, a gente fica numa dúvida muito forte. Se isso, e me parece, assim, eu particularmente não tenho receio nenhum de falar isso, pelo menos do núcleo, da base lá do governo federal, né, em torno do presidente, me parece que isso é claramente, e do próprio Paulo Guedes, é claramente uma manobra política que quer induzir a população a ir para a rua, porque se falta dinheiro aqui no prato do meu filho, eu vou para a rua trabalhar, A grande questão é que a gente expõe a população a risco, como a gente mostrou aqui, é um caso sério a pandemia do coronavírus, não é brincadeira. Aqui a gente já bateu mais de 1.000 mortos. Nova York está num estado de calamidade assim, horroroso, batendo mais de 1.100 mortes, 1.200 mortes por dia, já faz mais de uma semana. E assim, né, Nova York, né? Só fazendo um complemento aí, a questão de São Paulo, né? São Paulo já está chegando num limite muito interessante, né? Muitos hospitais de campanha sendo construídos, né? E para atendimento do coronavírus, porque a capacidade hospitalar de São Paulo já está se esgotando, né? E na capital está uma manifestação dessa pandemia, do coronavírus muito grande. E o que isso acarreta? Se você, e já foi falado isso aqui, já trouxe alguns números, né? Se, por um acaso, você sofreu um acidente de carro, né, você não vai conseguir ter uma vaga no hospital, não vai conseguir atendimento, porque está todo mundo atendendo coronavírus. Né? Então, vai morrer. As mortes, além daqueles que estão infectados do coronavírus, são daqueles que tem qualquer outra casualidade de problemas de saúde, né? Porque não vai ter atendimento, porque vai estar tão ocupado, e é por isso que nós precisamos abastecer e amenizar cada vez mais esse problema do coronavírus, né? Que menos pessoas sejam infectadas, que menos pessoas dependam do problema de saúde, porque a gente não vai ter hospital para você ter um recém-nascido, por exemplo, para ter um parto, por exemplo, né? Para você atender um acidente doméstico ou qualquer outro tipo de problema de saúde que venha demandar serviços hospitalares. Ô, Jonas, só para fechar aqui, a gente já está com 1 hora aí de vídeo. Só fazer um registro, né? Hoje, infelizmente, tivemos a morte aí de um garoto Yanomami, do povo Yanomami, 13 anos, por coronavírus. E aí os Yanomami que já vêm sofrendo aí uma série de impactos, 20 mil garimpeiros nas suas terras lá, em grande medida
o governo não tem tomado atitude com relação a esse cenário. Então, já é um sofrimento pelo impacto causado cotidiano pelos garimpeiros e ainda dentro de suas terras, e ainda agora também estão sujeitos aí, como outros povos indígenas, a essas infecções aí, essa infecção pelo coronavírus. Então, assim, não vamos brincar não, gente. Vamos fechar, Jonas? Fechar para onde vamos? Então, Wesley, a gente vai... o Brasil ele vai para um cenário de recessão esse ano, isso é iminente, de uma taxa alta de desemprego, principalmente por muitas empresas fechando, e a gente tem que deixar muito claro que isso é decisão política, né? Porque tem uma série de medidas que nós já estamos demonstrando e comentando aqui há muito tempo, que poderiam, ao mínimo, amenizar todos esses impactos e ter uma retomada da economia muito rápida, assim, nos próximos anos, né? Mas o cenário para onde vamos é de uma recessão nos próximos anos, e eu não vejo crescimento econômico nem nesse ano, nem no próximo ano, e com alta de desemprego. Bom, e eu aí, para onde vamos, eu quero trazer uma reflexão hoje sobre a necessidade de repensarmos os caminhos aí da nossa sociedade, né? Acho que para onde a gente está indo hoje não é um cenário bom, né? Como o Jonas falou, é um caminho de uma recessão inevitável. Na verdade, a gente já está vivendo uma recessão, né? Tanto no Brasil quanto do ponto de vista global também. Mas mantendo-se a nossa ótica, a nossa racionalidade, os interesses que têm prevalecido aí na condução dos rumos do Brasil e do mundo, de certa forma, eu acho que está muito claro. Eu acho que essa crise do coronavírus ela já nos mostrou que, se a gente permanecer nesse sentido, nós não vamos para um bom lugar e talvez a gente não vai para lugar nenhum. Lembrando que a gente não é a única situação que a gente vive, essa da pandemia. Nossa pressão sobre o planeta ela é gigantesca, então a gente tem uma série de problemas ambientais e, mais do que isso, né, a gente se permite viver numa sociedade em que o próximo passa fome, em que o próximo não tem onde dormir, não tem onde comer, não tem água para lavar as mãos quando tem uma pandemia dessa. Não tem esgotamento sanitário. A gente vive numa sociedade que se permite a isso, né? Então, acho que está na hora da gente começar a refletir e começar a pensar em mudar, em como mudar e realmente para onde nós queremos ir. É isso que a gente precisa refletir. Acho que, inclusive, Jonas, são elementos que a gente pode começar a trazer aqui no nosso programa. Essa discussão é ampla, diversas iniciativas de grupos de pessoas têm desenhado e vivenciado alternativas aí, que eu acho que são importantes, e esse momento de pandemia, essa crise toda que a gente tem visto, ela nos traz a necessidade dessa reflexão de maneira urgente. Então é isso que eu queria colocar hoje, para a gente pensar um pouquinho aí, pessoal. Vamos começar a pensar. Vou dar o nosso tchau aqui, até semana que vem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Para onde vamos? Vou mandar o link aqui para vocês, aqui, ó, para não esquecer, nos comentários, inclusive aqui na nossa telinha. Entra lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, curte os nossos vídeos, divulga bastante aí para a gente ampliar essa rede de debates e de pessoas que se preocupam com o Brasil. Um beijo. Valeu.